Senhoras e senhores, ao longo dos tempos, o ato de sonhar ganhou diversas interpretações. Uma delas é a psicanalítica, que surge no final do século XIX, a partir dos estudos, das pesquisas, das observações de Freud. E mais adiante, um pouco, com a abordagem da linguagem, dos sonhos, das imagens, das metáforas, das metonímias com Lacan. Então, nessa abordagem freudiana, ele parte, do pressuposto de que os sonhos eles são os desejos reprimidos, recalcados, as tensões adquiridas nas relações paternais, familiares, institucionais, sociais, com a cidade, com o país. E essas relações de tensão, de repressão, de recalque, de mascaramento e embotamento dos sentimentos, das afetividades, da sexualidade, tudo isso brota, vigora, muitas vezes, como sinais de histerias, de anomalias, de síndromes do pânico e outros males. Então, os sonhos, e aí nessa concepção da psicanálise, eles brotam, inclusive, como metáfora. A metáfora, né, o deslocamento, a metonímia, bem como outras imagens, inclusive o anacoluto. Então, essa narrativa freudiana, psicanalítica, do início do século XX, ou seja, eu tenho também algumas ressalvas antes de apresentar a outra visão chamada espiritualista a respeito do caráter e da natureza dos sonhos. A primeira ressalva é quanto o sonhar. O ato de sonhar ele pode se dar, inclusive, no ato sexual ou no momento em que alguém está tomando uma cerveja ou comendo churrasco, com os amigos, com as amigas, ou praticando esporte, natação, futebol, vôlei. Então, ou no ambiente de trabalho, também no momento de tensão ou no momento de calma, essa linguagem do inconsciente, e o sonho, uma metonímia dela, é uma parte desse todo. O todo é a linguagem, o sonho é um fragmento dessa linguagem. Então, essa linguagem do inconsciente se apresenta tanto no momento do sono, que é o sonhar, a consequência, quanto em qualquer outro instante. A outra ressalva é quanto aos significados, os símbolos, o entendimento que, por exemplo, as comunidades espiritualistas, da qual eu faço parte, têm do que é o sonho. Por exemplo, quando alguém sonha com quiabo, comendo quiabo, então há um entendimento, uma interpretação disso, interpretação própria do terreiro de Candomblé, do terreiro ou do templo de Xambá, de Jurema, de Batuque, de Macumba, de Caboclo. Então, esses terreiros, essa outra dimensão, que não é a chamada científica, tem também um entendimento do que é o sonho. Então, quando se sonha, por exemplo, tomando uma cerveja, ou comendo carne, ou num banquete onde tem bastante frutas, verduras, sucos, numa mesa farta com pessoas, então tudo isso tem uma linguagem, tem uma simbologia, possui uma interpretação para as religiões chamadas de matriz africana, que é completamente diferente das abordagens psicanalíticas, não é? Onde o laboratório, a clínica, o hospital, o consultório médico, ou seja, a ciência, de um modo geral, analisa. Então, são concepções, são compreensões diferenciadas, entendimentos diferentes do que vem a ser a linguagem dos sonhos. Por falar em linguagem, eu aprecio a abordagem de Martin Heidegger, o filósofo alemão, onde suas palestras na década de 50 foram compiladas
e deram um texto, formataram um texto publicado já, chamado A Caminho da Linguagem. Neste texto, neste livro, Heidegger afirma, de um modo existencial, mas também genético, na sua analítica existencial, afirma que linguagem é linguagem. Então, assim, é muito pertinente isso, porque ele não distribui, ele não desdobra, não dá um desdobramento do que é linguagem. Então, ele afirma que linguagem é linguagem. Com essa conclusão a respeito de linguagem, ele afirma que essa entificação dos seres, dos objetos, ela nega, por exemplo, ela nega a existência de um nada, ela ausenta o fenômeno do nada. Ou seja, quanto mais as ciências, os discursos, o campo do direito, da psicologia entificam e buscam calcular, delimitar o ser, o objeto, matematizar, definir. Quanto mais cientifica os seres, mais torna o nada, o silêncio ausente. Então, o silêncio, ele não se expressa por conta dessa caracterização, da matematização, da definição dos seres nessa busca técnica, científica, moderna. Ele afirma que é um fenômeno moderno, técnico. Então, esse fenômeno de identificar, de delimitar, objetificar, matematizar, faz com que o nada desapareça. É muito interessante essa abordagem, que também tem uma influência da genealogia nietzschiana, assim como daquela visão da compreensão de mundo e da linguagem de Heráclito, uma concepção mais cosmológica. Gosto dessa noção de Heidegger a respeito da linguagem e assim, é porque a linguagem, nós sabemos que fundamenta os sonhos, porque sonho é linguagem, é metáfora, é metonímia, é expressão da psique também humana. E aí e segundo Freud, é o subconsciente, é a expressão, não é, na verdade, do inconsciente. O inconsciente fala nos sonhos, uma vez que os indivíduos, nas suas ações, eles, por exemplo, nos sonhos, mascaram inclusive a alegria. As ações que foram mascaradas, reprimidas, tolhidas durante a vigília, durante o consciente, elas emergem enquanto sonhos, enquanto linguagem dos sonhos, numa visão psicanalítica. Então, essa abordagem psicanalítica, né, de Freud nas clínicas, nos hospitais, que é vigente agora, ela, na minha opinião, ela pode ser complementada pelas noções, pelas visões dos terreiros de Candomblé e de Umbanda, que são outros agentes, outros atores que trazem outros entendimentos e outras narrativas. Olô no Modo Pé, muito obrigado por tudo, agradeço pelas inscrições, agradeço pela atenção, pela apreciação, mesmo de quem não se inscreve, mas aprecia, critica, ouve. Muito axé, se inscrevam, compartilhem. Saúde e vida longa para todos. Axé.